Olá pessoal, boa noite. Bom, hoje é aula para o pessoal do EJA, né, do primeira turma, primeiro ano do EJA, aula de física, ok? Eu já postei para vocês as aulas de matemática, né, com os exercícios, agora essa é a nossa aula de física. E a gente vai abordar aqui a questão da notação científica, tá bom? Eu vou, ao invés da gente ficar com rodeio, eu vou ser bem objetivo com vocês, até porque o nosso tempo ele não é muito longo, é um tempo curto, né? Já perdemos bastante tempo a propósito, tá bom? Então, o que vem a ser a notação científica, né? A notação científica ela nada mais é que uma representação decimal de números que são extremamente grandes ou muito pequenos, tá? E através desses números a gente consegue fazer cálculos, né? Como, por exemplo, distância entre planetas, corpos celestes, ou até mesmo objetos, né, muito pequenos, tá bom? Como um núcleo de células, enfim. Então, a notação científica, de um modo geral, ela nos auxilia, né, a estar realizando cálculos com números muito grandes ou números pequenos, tá bom? E assim, no Sistema Internacional de Medidas, que a gente chama de SI, ela tem um padrão, tá? Esse padrão está descrito aqui em amarelo, mas eu vou estar detalhando para vocês de uma forma mais sucinta, tá bom? Então, o que acontece, né? Quando a gente faz a representação de um número na forma de notação científica, como por exemplo 2000 aqui, né? 2000 eu posso representar como 2 vezes 1000. 2, pontinho, 1000. Então, o que a gente vai fazer aqui? Esse 1000 aqui, ó, esse 1000 que aparece, eu vou representá-lo com uma potência de base 10, que nada mais é que você colocar um 10, tá? E contar a quantidade de zeros. Aqui eu tenho 1, 2, 3 zeros. Ou seja, a gente vai escrever como 2 vezes 10, como são 3 zeros, né? Aí eu vou escrever elevado a 3, tá? Aí o que a gente vai observar aqui? Se nós obedecemos, né, o padrão no Sistema Internacional de Medidas. E qual é o padrão? O padrão ele me diz o seguinte, que esse primeiro fator aqui, ó, esse primeiro número que aparece, ele tem que estar compreendido de 1 a 10, tá? De 1 a 10. Pode ser 9,9? Pode. 9,9999 pode. 10 não, tá? Menor que 10. Do 1 até um número que seja menor que 10, tá bom? Seguido de uma potenciação, né, com base 10 e um expoente no conjunto dos números inteiros que é representado pela letra Z. Tá bom? Parece ser super complicado, né? Mas na prática não é, tá bom? Então vamos lá, aqui ó, 2 vezes 10 elevado a 3, né? Ficou essa representação do 2000. Vamos ver o 30.000 então, né? Como que a gente faz a representação do 30.000 na forma de notação científica? Então vou escrever 3 vezes 10, tá bom? E aí eu conto os zeros, 1, 2, 3, 4, elevado a 4, portanto. Tá aí 30.000 escrito na forma de notação científica. Vamos para o próximo. O nosso próximo aqui é o 40.000, que não diferente do anterior, né? A gente vai escrever aqui 4 vezes 10 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, elevado a 4. Então tá, o que acontece aqui é o seguinte, olha só. Todos esses números que estão em vermelho, eles estão escritos na forma de notação científica e obedecendo o padrão internacional, né? Que é o primeiro fator compreendido de 1 a 10, então todos os números que estão aqui, ó,
estão compreendidos de 1 a 10, ok? Seguido de uma base 10, ó, todos eles têm base 10, e um expoente no conjunto dos números inteiros. Se a gente for prestar atenção aqui, o nosso próximo número são 25.000. Então, o que eu vou fazer? Eu não posso pegar o 25. Por que eu não posso pegar o 25? Porque se eu pegar o 25, eu acabo saindo do padrão, tá? Lembra, o padrão tem que ser de 1 até um número que seja menor que 10. Então, como que a gente resolve esse problema? Eu simplesmente conto aqui, ó, da direita para a esquerda. Vou contando aqui, ó. E entre o 2 e o 5, eu coloco uma vírgula. Tá bom? A gente vai colocar uma vírgula aqui. Por quê? Se eu colocar uma vírgula, ao invés de ler 25, eu leio como 2,5. E o 2,5 está compreendido entre 1 e 10, né? Seguindo o padrão internacional. Então, vou escrever como 2,5 vezes 10. E eu conto tudo que tiver depois da vírgula. 1, 2, 3, 4. Portanto, 10 elevado a 4. Ok? Vamos para o próximo exemplo, né? Tem esse númerozinho pequeno aqui, né? Tá bom? A gente vai seguir o mesmo esqueminha, ó. Se eu posicionar a vírgula aqui, ó, aqui fica 748. Então não serve. Se eu posicioná-lo aqui, fica 74,8. Também não serve. Por que não serve? Tem que ser menor que 10. Mas eu posso posicionar aqui. Se eu posicionar a vírgula aqui, eu fico com 7,48. Então, vou escrever como 7,48 vezes 10. Lembra, agora eu conto tudo que tiver depois da vírgula. 1, 2, né? Vamos contar de 3 em 3. 3, 6, 9, 10, 11. Portanto, 10 elevado a 11. Ok? Então, toda vez que eu tenho zeros à direita, né, como são esses exemplos aqui, a gente segue esse padrão. E se os zeros estiverem à esquerda, como é o segundo caso? É mais simples ainda, tá bom? Basta eu contar somente os zeros. Eu conto todos os zeros aqui. Todos eles. Tá? Todos os zeros. Então, aqui, ao invés de escrever 25, eu vou escrever 2,5. Vezes 10, contando todos os zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8. Então, elevado a 8. Mas você pode se perguntar, poxa, mas é a mesma coisa que o anterior? Não é a mesma coisa, tá bom? Qual que é a diferença, então? A diferença é que esse expoente aqui, ó, ele será negativo, tá? Então, no finalzinho aqui, depois que você contar, você vai acrescentar um sinal negativo aqui nesse expoente, tá? Então, nós vamos ter aí 10 elevado a menos 8, tá bom? Dez elevado a menos 8. Vamos ver o de baixo? 0,00012. Então, eu preciso colocar uma vírgula entre 1 e o 2, né, obedecendo o padrão internacional. Então, nós temos 1,2 vezes 10, elevado a quanto? Conto somente os zeros, ok? Então, nós temos ao todo 4 zeros, né? Então, nós vamos ter aqui 10 elevado a menos 4. Tá bom? E o último exemplo, se eu posicionar a vírgula aqui, fica 35,6, eu sou obrigado a colocar entre o 3 e o 5, ficando 3,56. Então, tenho 3,56
vezes 10 elevado a quanto? Lembra? Conta somente os zeros, né? Ó, somente os zeros, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elevado a menos 6, portanto. Fechou? Então, aqui, gente, nós temos duas situações distintas, parecem ser iguais, né, mas não são, tá? São bem diferentes, por sinal, porque esse expoente negativo ele influencia muito nos resultados, né, porque representa um número muito pequeno, e o expoente positivo representa, logicamente, um número grande. Beleza? Então, sobre a nossa aula, seria a nossa primeira aula de física, né? A gente vai estar calculando aí velocidade média, tempo, espaço, e vamos estar usando bastante esses números aqui. Então é bom que vocês fiquem atentos, né? Hoje eu tenho plantão com vocês, e aí pode perguntar tranquilamente, tá bom? Fiquem à vontade, tá? Pode chamar no privado, eu explico, sem problema, tá? Então fiquem com Deus aí, bom estudo a todos, né? E vamos tentar fazer o melhor possível aí dentro dessa coisa maluca, né, que é essa pandemia. Beleza, gente? É isso aí.